Você acredita que a Mulher Gato é apenas uma ladra sexy que vive flertando com o Batman. Mas e se eu te dissesse que essa é a menor parte dela? Porque por trás do couro, das garras e do sorriso provocador, existe algo muito mais perigoso do que um crime comum. Existe alguém que não joga pelas regras de ninguém, nem do bem, nem do mal. E é exatamente isso que a torna tão fascinante. Selina Kyle não quer salvar o mundo, mas também nunca quis destruí-lo. E esse detalhe muda tudo. Porque enquanto heróis lutam por ideais e vilões por dominação, ela luta por algo muito mais simples: sobreviver sem perder quem ela é. Mas será que ela realmente sabe quem é? Essa é a pergunta que quase ninguém faz. E se eu te dissesse que a Mulher Gato é, na verdade, o reflexo mais honesto de Gotham? Uma cidade que nunca foi justa, nunca foi limpa, nunca foi gentil, apenas brutal. E Selina aprendeu cedo que, em Gotham, você não vence sendo bom. Você vence sendo esperta, mas calma. Porque entender a Mulher Gato não é só entender uma ladra, é entender um tipo de personagem que vive entre dois mundos, e que nunca pertence de verdade a nenhum deles. E no final desse vídeo, você vai perceber que talvez ela seja a personagem mais humana de toda Gotham. E antes que você pense que já entendeu tudo, existe um detalhe no passado dela que muda completamente a forma como você a enxerga. E é isso que vamos revelar agora. Selina Kyle não nasceu criminosa. Ela nasceu invisível. Cresceu em um mundo onde ninguém estendia a mão. Apenas virava o rosto. Abandonada, esquecida, forçada a amadurecer cedo demais. Enquanto outras crianças aprendiam a sonhar, Selina aprendeu a fugir. Ela entendeu cedo que depender de alguém era um erro. E que confiar era um luxo que Gotham não permite. Foi assim que ela aprendeu a roubar. Não por ganância, mas por necessidade. Não por ambição, mas por sobrevivência. Cada furto era menos sobre o que ela levava, e mais sobre o que ela evitava perder. Mas o mais curioso é que Selina nunca se viu como vilã. Na cabeça dela, ela só estava equilibrando um jogo injusto, roubando de quem tinha demais, sobrevivendo em um sistema que nunca foi feito para ela vencer. E talvez, só talvez, ela estivesse certa. O problema é que quando você passa tempo demais andando na linha entre o certo e o errado, essa linha começa a desaparecer. E Selina começou a perceber que quanto mais sobrevivia, mais se afastava de qualquer coisa parecida com normalidade. Aos poucos, Selina deixou de ser apenas mais uma ladra anônima. Ela criou um símbolo, um nome, um estilo. A Mulher Gato não era só alguém que roubava. Era alguém que não podia ser ignorada. Cada movimento era calculado, cada fuga, perfeita, cada erro, aprendido. E foi nesse ponto que Gotham começou a temê-la. Não porque ela era cruel, mas porque ela era intocável. Invisível quando queria, presente quando menos se esperava. Selina se tornou uma lenda urbana viva. E isso é algo que nem todo vilão consegue. Mas junto com o poder, veio o conflito. Porque quanto mais alto você sobe, mais visível você se torna. E quanto mais visível, mais difícil é continuar sendo apenas uma sobrevivente. A Mulher Gato passou a ser caçada, observada, analisada. E então, surge ele, Batman, o único homem em Gotham que não a via apenas como criminosa. E é aqui que tudo começa a ficar complicado, porque Selina nunca teve problemas em fugir da polícia. Mas fugir de alguém que a entende, isso é diferente. A pergunta que fica é: ela se aproximou dele por interesse? Ou porque finalmente alguém enxergou quem ela realmente era? Batman representa tudo que Selina não é: disciplina, ordem, sacrifício. Enquanto ela representa tudo que ele tenta controlar: desejo, impulso, liberdade. E é exatamente por isso que os dois se atraem. Porque eles não se completam. Eles se confrontam. Selina não quer ser salva. E essa é talvez sua maior força. E seu maior problema. Porque enquanto o Batman acredita que Gotham pode ser corrigida, Selina sabe que Gotham apenas pode ser sobrevivida. E essa diferença muda tudo. Ela se recusa a escolher um lado. E em um mundo que exige escolhas, isso é quase imperdoável. Heróis não confiam nela. Vilões não a respeitam. E ainda assim, ela continua sendo essencial.
porque ela faz aquilo que ninguém mais quer fazer. E aqui está o detalhe mais perigoso. Selina não luta por Gotham, ela luta por si mesma. E talvez, só talvez, isso seja mais honesto do que qualquer juramento heróico. Mas até quando alguém consegue viver assim, sem se comprometer com nada? A Mulher Gato não é sobre roubar, é sobre escolha. Ela escolhe não se prender a ideologias. Escolhe não vestir capas que a obriguem a morrer por ideias que não foram feitas para ela. Enquanto heróis se sacrificam por símbolos, Selina se sacrifica por liberdade. E isso é algo que poucos personagens têm coragem de fazer. Ela não quer ser exemplo, quer ser livre. E talvez isso seja mais revolucionário do que qualquer heroísmo. Ela representa uma verdade incômoda. Nem todo mundo quer salvar o mundo. Alguns só querem sobreviver nele sem perder a própria alma. E em Gotham, isso já é uma vitória absurda. Selina não quer ser lembrada como heroína, nem teme ser chamada de vilã. Ela quer ser dona das próprias escolhas. E em um universo cheio de deuses, monstros e símbolos, isso a torna estranhamente humana. Mas essa liberdade tem um preço, e ele é alto. Porque quando você não escolhe um lado, acaba ficando sozinha. Selina não pertence à Bat-família, não pertence ao submundo, não pertence a lugar nenhum. E talvez esse seja o maior castigo de todos. Ela não tem um lar verdadeiro, não tem uma causa definitiva, só tem movimento, fuga, escolhas rápidas e silêncios longos. Enquanto outros dormem protegidos por símbolos, Selina dorme protegida apenas por si mesma. E é aqui que a Mulher Gato deixa de ser apenas uma personagem estilosa e se torna trágica. Porque liberdade sem conexão também é solidão. E nem todo mundo aguenta viver assim para sempre. A pergunta que fica é: Selina é forte por escolher isso? Ou só teve medo de escolher qualquer outra coisa? A Mulher Gato permanece relevante porque ela representa aquilo que poucos personagens têm coragem de ser: moralmente livre. Em um mundo onde tudo precisa ser rotulado, ela recusa rótulos. Ela é o lembrete de que nem todo personagem precisa ser exemplo. Alguns precisam ser espelho, e Selina reflete a parte de nós que quer fugir das regras, mas não perder o coração. Ela não quer ser a melhor pessoa de Gotham, só quer não ser engolida por ela. E talvez isso seja mais próximo da realidade do que qualquer capa ou máscara. E no fim das contas, talvez a Mulher Gato nunca tenha sido sobre roubar joias, mas sobre roubar de Gotham o direito de decidir quem ela deve ser. A Mulher Gato nunca foi heroína, nunca foi vilã. Ela foi escolha. E talvez isso seja a coisa mais perigosa de todas. Porque enquanto o mundo tenta te empurrar para lados, Selina prova que às vezes o maior ato de rebeldia é simplesmente não aceitar nenhum. E agora eu te pergunto, você conseguiria viver assim? Sem bandeiras, sem promessas? Apenas com suas próprias regras? Se esse vídeo te fez enxergar a Mulher Gato de um jeito diferente, deixa o like para fortalecer o canal. Comenta o que você acha dela. Heroína, vilã ou algo além disso. E se inscreve, porque o próximo vídeo vai te fazer repensar outro personagem de um jeito que você nunca imaginou.